Olá, seguidores do canal Pensador Cristão, boa tarde. Quanto tempo, né? Estou aqui gravando mais um vídeo e nesse eu quero compartilhar um pouco do que ocorreu essa semana, né, aí nas mídias e até mesmo comigo, quando tivemos o contato com a letra, né, da Ayame Rocha. Eu considero uma jovem, Aimee Rocha, eu considero uma jovem e sem medo de ser feliz. E acredito que muitos estão dentro hoje do sistema religioso, o qual tenho nos vídeos tenho falado sobre essa questão do sistema. Alguns vão dizer que eu tenho mágoa do sistema, que é isso, que é aquilo. Bem, da verdade, a Igreja de Cristo não está dentro de quatro paredes. A Igreja de Cristo não é uma denominação, algo dentro de uma caixinha de fósforo. A Igreja de Cristo, ela está fora da denominação. Não quer dizer que dentro das denominações hoje não tem ninguém salvo. Tem sim pessoas que foram realmente alcançadas pela graça. Não foram alcançadas por um sermão bem elaborado e aí no fundo usando de psicologia, qualquer uma outra coisa. Mas foi aquelas pessoas salvas foram realmente através da exposição das Escrituras, mas debaixo da unção, debaixo da direção do Espírito Santo. Porque ele tem o poder, o único que tem, para convencer qualquer vida, seja qualquer caminho que ela esteja trilhando. Somente o Espírito Santo, mais ninguém, pode mudar uma vida. Pode ser uma pessoa que tem um bom conhecimento das Escrituras, até mesmo das suas línguas, hebraico e o grego, o aramaico, mas se essa pessoa, tendo esse conhecimento, não ter o Espírito Santo na sua vida, isso não tem validade nenhuma, só conhecimento mesmo. É bom atrelar o conhecimento com a pessoa do Espírito Santo para que o resultado seja realmente positivo para o reino de Cristo. E falando isso, me vem à memória assim agora, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, para quem nós devemos fazer isso? Não é verdade? E essa menina, né, ela trouxe uma letra que isso foi impactante e mexeu muito com o sistema que se fala, né, a Igreja de Cristo. Igreja essa que, claro, tem essas pessoas que fazem parte das denominações hoje, não são pessoas perfeitas, embora que não reconheçam isso, mostram aí uma santidade, uma falsa santidade. Elas são santas no templo, mas em casa, no trabalho, no coletivo, como eu já falei isso aqui em alguns vídeos, que eu já presenciei pessoas com a Bíblia enorme, não é Bíblia pequena, é Bíblia de bolsa enorme, né, entrando pela porta de ônibus, descendo sem pagar, pulando roleta. Ninguém me falou, eu vi isso, para uma vergonha. Então esse aí não é um evangelho que transforma, esse não é o evangelho de Cristo. Ah, você não tem erro? Tenho erro. E eu já falei isso em outro lugar, que eu me considero um fariseu, um pouco de fariseu, um pouco do saduceu, porque eu reconheço que eu preciso ser transformado
Eu reconheço que, a bem da verdade, Cristo não terminou a obra na minha vida, não terminou. Eu tenho muitas crises, tenho muitas coisas a vencer, né, na minha vida. Uma outra coisa é que a igreja, hoje atual, ela não está preparada, e no grupo que eu estava até comentei isso, que foi também um tema em cima dessa música, é que nós não podemos confessar os nossos pecados uns aos outros, porque ficamos com medo, né, da reação daquelas pessoas que estão nos ouvindo, não é verdade? Então, nós não colocamos em prática aquilo que o Tiago assim nos ensina, nos orienta. Aí lá no grupo falaram assim, não, minha igreja faz, tudo bem, amém. Então não existem então igrejas que estão colocando em prática Tiago capítulo 5. Eu falei Tiago capítulo 5, mas eu acredito que seja o capítulo 5, né, que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Não sei se é 5:13, enfim, mas podem lá conferir. Tiago tem poucos capítulos, então vai ser fácil de encontrar. E eu vejo que a igreja, ela se cerca de uma falsa santidade. E eu tenho, e claro, eu vivi dentro desse sistema por muitos anos. E dentro desse período de anos eu vejo que muito poucas, né, podemos assim dizer, coisas mudaram. Eu vejo que a igreja, ela se perdeu do longo dos séculos e foi cada vez mais deixando que o sistema do mundo, sistema esse que é de Satã, entrasse dentro dela, barganhando com o sistema. Também há pouco tempo eu falei sobre a questão do Natal, uma prática pagã que acabou, né, sendo canonizada por uma prática cristã, né? Então, assim, tem que pegar lá fora para trazer, né? O Cristo, qual a igreja fala, que é o noivo, não dá capacidade a essa igreja para ser criativa, né? Tem que copiar as coisas lá do sistema e trazer para dentro dela e adaptar, e depois fala que é religiosa, que é gospel, que tudo que é gospel pode, não é verdade? Então, essa é a questão. Mateus, capítulo 21, Cristo, ele vai, né, para Jerusalém, ele é aclamado lá pela cidade, crianças cantam, Hosana, filho de Davi, enfim. E os religiosos, os fariseus, né, ali, eles ficaram incomodados com aquilo e começaram a arquitetar, a bolar um plano para prender Cristo. Só que eles temiam porque o povo estava ali, né, focado em Cristo. E tem um episódio da figueira, que tem fome, chega naquela figueira e não tem ali o figo para ele comer, então ele acaba amaldiçoando, né? Lá no texto lá fica claro esse tipo de comentário aqui. Eu estou com o texto aqui aberto. Então Mateus 21 ele relata, né, essa questão aí. Aí Cristo, ele começa continua sendo adorado, e eles chegam até Cristo, os religiosos, e perguntam com que autoridade que Cristo estava fazendo aquilo, né? Aí Cristo, ele vai dizer o seguinte: eu respondo, né, a vocês com que autoridade. Deixa eu ler aqui, que fica melhor o entendimento. Jesus respondendo, dizer, eu também vos perguntei uma coisa. O 24, Mateus 21, 24. E Cristo respondendo disse-lhes, eu também vos perguntarei. Eles tinham perguntado, né? E chegando ao tempo, cercaram-se dele, estando já ensinando os
príncipes, dos sacerdotes, dos anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isso? A quem te deu tal autoridade? Isso aí é o verso 23, né? Eles ficaram indignados, né, com aquilo que Cristo estava fazendo. Até parece que era um crime. Mas, enfim, fazia parte desse processo, né? Aí no 24, Cristo respondendo disse: eu também vos perguntarei uma coisa. Se ma disserdes, também eu vos direi com autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá então, porque não crerdes. Se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo então a Cristo, disseram: não sabemos. Olha que coisa. Até parece que ele estava diante de um homem comum, como eu e você, né? Ele estava diante de Cristo, que é 100% humano e 100% divino. Carrega essas duas naturezas. E com certeza Cristo já sabia da resposta, com certeza Cristo estava ali já sabedor o que aquelas mentes estavam ali, né, se organizando para responder. Aí ele vai dizer o seguinte: mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Aí, peraí, João com o profeta. Respondeu Cristo: disseram: não sabemos. E disse-lhes: nem eu, 27, tá? Eu só parei aqui, não sabemos. Aí, concluindo 27, ele disse: e disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Mas só que Cristo não desistiu ainda de conversar com aqueles religiosos. Aí ele vai falar sobre um homem que tinha 2 filhos, e dirigindo o seu primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas se arrependeu e foi. Aí o segundo, ele falou a mesma coisa: tá, pai, tá, senhor, eu vou. Mas só que não foi. Aí Cristo vai dizer: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Aí ele disseram: claro, com certeza o primeiro, por mais que o primeiro falou que não foi, mas se arrependeu e foi. O segundo disse que ia, mas não foi. Então o primeiro. Aí ele vai dizer, né, em verdade vos digo que os publicanos, essa parte desse texto, por isso que eu quis ler ele, é a parte que chama muito a minha atenção. Por quê? Ele vai dizer para aqueles religiosos, aqueles fariseus, né, que eram os fariseus, saduceus, escribas: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes prostitutas entrarão antes de vós no reino. Isso é muito sério. Isso é muito forte. Claro que com isso não estou fazendo nenhuma apologia, né, à prática errada, né? Eu vou me prostituir e no final, não é nada disso, né? Eu acho que eu e você sabemos muito bem, no fundo, o que Cristo quer dizer com isso. E fazendo um link agora com a letra da Aime, acho que Aime Rocha, eu acho que a pronúncia dela é difícil aqui, Aime, ou Aime, né? Aime Rocha, diz o seguinte, a letra dela, que trouxe toda essa polêmica, e eu concordo com essa letra. Você não precisa concordar, mas eu concordo. Fazemos campanha para nós mesmos. Eu falo isso porque eu fiquei aí 16 anos praticamente aí, pastoreando. Evento para nós mesmos. Estocamos maná para nós. Oramos por nós e pelos nossos. O reino virou negócio. O dízimo importa mais do que os corações. Pregamos: Cristo vai voltar, Cristo vai voltar, Cristo vai voltar. Não é?
mas não paramos de construir mega templos, não paramos de fazer nada voltado para a terra. Nós não colocamos o tesouro nos céus. O nosso tesouro tem que estar lá. Essa é a forma. A igreja, se ela se preocupar em fazer tudo que ela investe para a ação social, para a obra, não estou falando de beneficência, estou falando obra de ação social, aí sim, a igreja sair dentro do templo e pensar mais fora, pensar em transformar esse sistema que jaz do maligno. Enquanto ele está querendo quem nós nem pensamos ou nos preocupamos, oramos errado há séculos, dias, horas e anos, nos afastamos. Essa letra, ela fecha todo o meu pensamento durante todos esses anos que eu vivi. Há um evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus e se inflamam na bola do sistema. Enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. Profundo isso. O evangelho de fariseus, cada um escolhe os seus. Sabe o que acontece hoje dentro do sistema religioso? Se você pensar contrário, você é marginalizado, ou seja, você fica à margem da sociedade, isso coloca você de canto. Você não pode pensar diferente, não pode falar diferente. A pregação tem que ser aquela que agrada aqueles que se frequentam, aqueles que dizimam. Hoje, na maioria, pouco se fala realmente do pecado mesmo. Pouco se fala. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, não estou falando que isso é uma regra, mas muitas vezes quem está pregando, ele está enfrentando uma grande situação em relação ao pecado e precisa de ajuda. Mas quem ele vai recorrer? Quem? Será que uma ovelha, ela teria condição de ouvir os pecados de um pastor? Não sei. A Amazônia queima, uma criança morre, os animais se vão, superaquecidos pelo ego dos irmãos. O evangelho de fariseus, estamos apodrecendo o corpo de Cristo. O sangue não está circulando, o sangue está coagulado. Estamos no ápice da nova era. A falsa noiva se rebela contra o noivo que espera ver um caráter cristão. E aí a letra vai e é profunda, e eu vejo que, mais uma vez, Cristo está levantando, seja Aimee, ou seja, quem quer que seja, ele está levantando para despertar a sua igreja espalhada nos 4 cantos da terra. Eu queria que você pensasse nisso, claro. Eu penso assim, olha, aí é a linha até um pensamento calvinista. A bem da verdade, todas as pessoas que ficaram chateadas e não aceitaram essa letra, quer dizer uma coisa, essas pessoas, uma grande parte, não todas, tá? Mas uma grande parte, não são filhos da graça. Mas os filhos da graça, por mais que se encaixem dentro dessa letra, eles vão para uma reflexão. Irão olhar para dentro de si. Eu penso assim. Até a próxima. Shalom.